Gente, com a condenação do Trump, os Estados Unidos se veem, de repente, cara a cara com o ovo da serpente. Não é o que parece aí para quem olha a situação com os olhos das menininhas da televisão brasileira, nascidas e criadas aí nessa nossa mixórdia, sem nunca terem visto outra coisa, mas a médio prazo só tem uma alternativa à vista. Ou a democracia americana começa a acabar, ou ela mantém a sua principal característica, que é a de não ter compromisso com o erro, e a corrida histórica pelo controle popular do judiciário vai mudar de velocidade. Para entender isso, gente, é preciso olhar a questão com os olhos deles e não com os nossos. Desde o primeiro dia da democracia americana, ela sabia que o poder judiciário era o seu calcanhar de Aquiles. O Tocqueville enxergou isso claramente quando o novo regime ainda tinha pouco mais que 50 anos. Mas àquela altura ele punha a questão em termos puramente psicológicos, especulativos. Eu junto aqui uma pequena coletânea de textos dele a esse respeito. Se me perguntassem onde coloco a aristocracia americana, eu responderia sem hesitação que não é entre os ricos, que não tem nenhum vínculo comum que os una. A aristocracia americana está na bancada dos advogados e nas cadeiras dos juízes. Quanto mais pensamos sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, mais nos sentimos convencidos de que o corpo de advogados nesse país é o mais poderoso e, por assim dizer, o único contrapeso à democracia. Outra. Os homens que estudam leis tiram disso hábitos de ordem, um certo gosto pelas formas, uma espécie de amor instintivo pela sequência regular das ideias que naturalmente se opõe ao espírito revolucionário e às paixões da democracia. Outra, eles são os mestres de uma ciência necessária, cujo conhecimento não é difundido. E com a prática de direcionar as paixões cegas das partes em litígio sempre para um objetivo determinado, acabam por desenvolver um certo desprezo pelo julgamento da multidão. Será sempre fácil para um rei fazer dos advogados os instrumentos mais úteis do seu poder. Há infinitamente mais afinidade natural entre os homens da lei e o poder executivo do que entre eles e o povo. Outra, não é que eles combinem caminhar juntos para o mesmo ponto. É a coincidência das matérias e a comunhão dos métodos que todos usam que unem suas mentes, assim como o interesse poderia unir suas vontades. É aí que é possível encontrar, escondida no fundo da alma dos advogados, gostos e hábitos que são da aristocracia. Como ela, eles têm uma inclinação instintiva pela ordem e um amor natural pelas formas. Como ela, eles têm aversão às ações da multidão e desprezam secretamente o governo do povo. Tudo isso ele estava refletindo a preocupação premente que ele detectava entre os americanos, né, com esse poder não eleito, detentor da prerrogativa de tirar a liberdade, a propriedade e até a vida do cidadão comum. Todos eles entendiam a necessidade da existência de um poder encarregado de aplicar a lei, mas mantido o sistema europeu de nomeação dos juízes pelo poder executivo, como é que se poderia desviá-los dessa propensão natural para uma atitude aristocrática? Como cortar essa sua natural propensão para se aproximar mais do rei do que do povo? Como controlar esse monstro, gente? Foi, enfim, uma questão premente desde o primeiro dia de vida do novo regime. Tendo as primeiras fornadas sido postas segundo a prática europeia de nomeação, em 1830, quando Tocqueville andou por lá, todos os estados já elegiam diretamente os seus juízes. Mas essa solução só trocava os meritíssimos de dono.
E a corrupção quase sempre se instalava nessa brecha, a das tramóias do juiz eleito com os financiadores das campanhas deles. Foi só em 1940, no enésimo escândalo do gênero, que um grupo de democratas agastados lá do Missouri se impôs a missão de permanecer em reunião permanente até chegar a uma fórmula satisfatória de controle democrático do judiciário que tornasse efetivo e enforceable, né, o preceito constitucional de que os juízes só permaneceriam juízes while good behavior, isso é, enquanto se comportassem bem. A questão que permanecia em aberto era para quem deveria caber determinar em que momento esse comportamento deixava de ser bom. Foi aí que surgiu o Missouri Plan, que, deixando o processo de escolha de nomeação de juízes livre para ter variações, né, e desistindo da tarefa inglória de tipificar em lei o que é ou o que não é bom comportamento, impõe eleições periódicas de confirmação dos juízes nos seus cargos diretamente pelo povo. A cada 4 anos, vêm nas cédulas das eleições gerais os nomes dos juízes das comarcas correspondentes a cada distrito eleitoral, com a pergunta: o juiz fulano de tal permanece juiz por mais 4 anos? Sim ou não? E quem tomar um não vai ter que mudar de profissão. E o sistema de eleição ou nomeação de cada estado vai colocar um substituto no lugar. Desde então, gente, desde esse 1940, mais de 30 estados adotaram o Missouri Plan, mas Nova York não está entre esses. Nova York é um dos 11 estados onde os juízes são eleitos e se candidatam por siglas partidárias e que não usa eleições de retenção para os mandatos subsequentes. O promotor Cyrus Vance Jr., de Nova York, né, que estava na posição de iniciar o processo contra o Trump, renunciou quando ele se deu conta da trapaça jurídica que estavam exigindo dele para dar uma aparência de legalidade à tramóia para tirar o Trump da eleição, provando que ele mandou falsificar a baixa contábil do seu próprio dinheiro nas suas próprias empresas, um crime, segundo o que o insuspeito New York Times chamou de uma obscura legislação eleitoral de Nova York nunca usada antes, né? E um crime perpetrado para esconder outro crime, o de evitar um escândalo de mais de 10 anos de idade que afetaria a eleição dele. Só com essa combinação forçada, né, de um crime com outro crime é que se poderia chegar a esse processo, né? Então, para não irmos mais longe, gente, na identificação do gritante viés político desse julgamento, né, e que ele não tem nada a ver com a lei ou com o Estado Democrático de Direito, basta a gente lembrar que o Donald Trump jamais seria condenado pelas suas peripécias eróticas aí como atriz pornô de décadas atrás, e ninguém se daria o trabalho de tentar fazer isso se ele não tivesse concorrendo à reeleição, né, com seríssimas chances de ganhar. Não era, portanto, crime nenhum que se queria punir, né? E mais, deixando de lado aí o fato das descobertas das falcatruas todas do Hunter Biden, né, e das provas expostas aí nos arquivos do Twitter, né, de como a roubalheira do filho do presidente e a participação dele, presidente, né, no produto dessa roubalheira, foram abafadas nas redes sociais na véspera da eleição, né, o mesmo crime, com muitas agravantes do que o Trump está sendo acusado, né, com o concurso direto de agentes do FBI e da NSA, que é a sucessora da CIA. Né. Cabe lembrar que foi exatamente por tudo que repugnou o seu antecessor, a ponto dele renunciar ao cargo, que esse obscuro promotor, Alvin Bragg, pegou essa parada. Já aqui no submundo planetário da antidemocracia, né, coube ao Foro de São Paulo a glória de retomar a questão da dificuldade de controle do Poder Judiciário pelo seu pior ângulo, né,
como transformar essas propensões naturais dos titulares do mundo do direito, detectadas lá pelo Tocqueville, numa arma de destruição da própria democracia. Como corromper pelo poder essa aristocracia natural que secretamente nunca aceitou o cerco que a democracia lhe impôs. O golpe a partir da cúpula do judiciário, gente, foi a grande contribuição do ramo brasileiro das forças regressivas que jamais, em toda a história da humanidade, deixaram de sonhar com poder absoluto, e depois dos pequenos ensaios ocorridos aqui à nossa volta, o Brasil do lulismo 5, se apresentou para o mundo como o grande case de teste do poder de destruição e da dificuldade de defesa contra essa arma, num país de proporções continentais. E com isso, espicaçou todas as vaidades dormentes e todas as ambições hegemônicas ao norte do Equador. Agora, gente, os Estados Unidos estão diante do ovo da serpente. A mesma força irresistível da corrupção pelo poder, que a partir do primeiro entre os quintas colunas plantadas no Supremo Tribunal Federal, ousado bastante para arrombar a porta, arrastou todos os demais ministros que a democracia condenava ao silêncio, à discrição e à austeridade, para esse desfrute desenfreado e para o arbítrio e a arrogância do Supremo Tribunal de hoje. Tudo esse mesmo efeito ameaça tomar o poder judiciário americano, na esteira aí da cruzada temerária que esse promotor Alvin Bragg ousou mover contra a norma mais sagrada da democracia americana, que é a da eleição de todos os poderes pelo povo. Pensa bem, quanto vale um poder como o que esse promotor aí acaba de provar a todas as ambições dormentes do planeta que está ao alcance da mão? Quanto vale decidir uma eleição presidencial dos Estados Unidos da América sem nunca ter tido um voto sequer para nada? Como impedir que um poder como esse passe a ser comercializado como ele é aqui no Brasil? De que tamanho é a força dos inimigos da democracia, que estão aí empurrando esse processo num mundo onde, pela primeira vez em todos os tempos, a instalação de um poder absoluto de alcance global também está ao alcance da mão? Como impedir que todo promotor e todo jurista americano passe a cobiçar um poder idêntico ou a esperar, e como esperar que eles permaneçam invulneráveis às forças gigantescas de sedução que estão por trás desses movimentos? Então, gente, parece certo no momento que o Trump não vai ser preso e vai poder concorrer à eleição. Mas que efeito essa condenação vai ter numa disputa que todas as pesquisas dão como apertadíssima é a questão. O corte que até o momento se pode medir nas pesquisas é geracional. As pesquisas que antecipavam o resultado do julgamento aí, publicadas hoje no New York Times e outros jornais, indicam claramente que principalmente os eleitores jovens e non-white, não brancos, sugerindo aí os imigrantes mais recentes, ou seja, o eleitorado sem memória viva da democracia americana antes dela ficar doente, é que seria suscetível a mudar de opinião diante de uma condenação do Trump. Mas para os Estados Unidos, que viveram a democracia deles ainda saudável e forte, a reação a essa condenação é de choque e de tristeza. E uma tristeza de tal ordem que há uma dúvida geral sobre se o efeito não vai acabar sendo o inverso do pretendido pelos organizadores do golpe. Ou seja, o fortalecimento da candidatura do Trump, que desde sempre, gente, existe muito mais pela sua condição de perseguido por um sistema que vem corrompendo os pilares mais sagrados da democracia, que até há pouco tanto orgulhava os americanos, que pelas virtudes ou pela biografia pessoal do Trump. A reação do próprio Joe Biden, que seria o principal interessado no desgaste do Trump, foi emblemática.
No minuto seguinte ao anúncio do veredito, ele fez saber a opinião dele à nação. Só há uma maneira de tirar o Trump da Casa Branca, pelas urnas. Quem traduziu melhor esse luto, que abafou a festa aí da geração sem circunstância, foi o Thomas Friedman, que é um jornalista de referência aí da tribo liberal, de antes da doença americana. Por baixo do esforço relativo dele para não deixar de atingir o Trump, ele chorava pelos valores americanos perdidos num artigo que foi traduzido aí pelo Estadão. Citando uma visita que ele fez no passado ao Brasil, onde ele teria aprendido sobre a função dos manguezais na natureza, a de filtro das toxinas e dos poluentes, a de amortecedor das ondas que agridem a linha da costa e a de criadouro seguro para os peixes, ele dizia que o caso Trump revela o quanto perdemos de nossos manguezais sociais e políticos, hoje ameaçados de extinção, que filtravam os comportamentos tóxicos, amorteciam o extremismo político e nutriam ambientes saudáveis para os jovens crescerem, que sustentavam a união da nossa sociedade. Destruir os nossos manguezais sociais e legais deixou-nos um ecossistema ético falido. E ele apontava a patrulha ideológica nas universidades, onde 59% dos alunos hoje sentem medo de dizer o que pensam. O fim da observância religiosa, caindo para menos de 50% pela primeira vez em 8 décadas. E o comportamento imoral de pessoas carregadas de autoridade formal como sintomas dessa falência. Hoje, dizia ele, nós temos o poder de abrir o Mar Vermelho, mas sem os 10 mandamentos. E aí, gente, ele repetia o diagnóstico tantas vezes levantado aqui nesse nosso vespeiro, e falava do fim do jornalismo local, aqueles cujos jornalistas, proprietários e editores viviam nas comunidades que eles cobriam e tinham de encarar pessoalmente os seus leitores. E a substituição desse jornalismo pela mídia corporate, polarizada, ou pelos influenciadores da internet, que vão direto dos seus estúdios longínquos para dentro das casas de gente do país inteiro, com quem eles jamais vão ter que cruzar. E tudo isso deixa o ecossistema local com menos interdependências saudáveis, tornando-o mais vulnerável a espécies invasores e a sociedade exposta a ideias doentias. O caso Trump, gente, é só a rachadura no chão provocada pelo terremoto que ocorre numa profundidade muito maior. De novo, o Friedman. O país está permanentemente exposto a sistemas de manipulação política e psicológica com fins lucrativos e com a Rússia e a China botando mais fogo nesse circo. As pessoas não estão apenas divididas, elas estão sendo divididas. Nós vivemos numa tempestade sem fim, na qual distinções morais, contexto e perspectiva, todas as coisas que permitem às pessoas e aos políticos fazerem bons julgamentos, são varridas para longe. Esse julgamento indisfarçavelmente político, que mancha pela primeira vez a biografia da democracia americana, é o ovo da serpente posto para chocar nesse ambiente imunodeficiente que o Thomas Friedman descreve. Vamos ver como vai reagir a democracia americana a essa agressão sofrida.